A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 21 e versículo de número 4 ao 11, que vai nos dizer assim: Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você crê que Jesus, ele está tirando você da frustração e está trazendo algo grande para a sua vida? Jesus, ele fez isso aqui com Pedro e os demais discípulos que estavam com ele. Eles foram surpreendidos por uma pesca maravilhosa em meio à impossibilidade. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que surpreende o nosso coração. O nosso Deus, ele é o Deus de coisas grandes e sobrenaturais. Você vai observar aqui que a pesca foi extraordinária. E a Bíblia faz questão de enfatizar que nessa pesca foram aqui retirados 153 grandes peixes da rede. E a rede tinha estrutura para receber estes grandes peixes. O Senhor diz para você: eu estava trabalhando na sua estrutura. Muitas vezes, irmãos, nós recebemos de Deus promessas. Muitas vezes Deus diz que vai fazer coisas grandes na nossa vida, mas momentaneamente falando, a gente não consegue ver no nosso momento, no nosso agora, aquilo que Deus falou se cumprindo. Por quê? Porque Deus primeiramente está trabalhando na nossa estrutura para recebermos aquilo que Ele nos falou. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que Deus, ele estava trabalhando na sua estrutura. Deus estava te fortalecendo para você receber coisas grandes. Porque sim, irmãos, o nosso Deus, ele não é irresponsável. Ele não vai nos entregar coisas grandes se nós não estivermos preparados para receber. Declare comigo: o meu Deus estava trabalhando na minha estrutura todo este tempo. O meu Deus estava trabalhando na minha estrutura todo este tempo. A palavra do Senhor vai nos dizer que o nosso Deus, ele enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. Ou seja, o nosso Deus, ele nos abençoa, ele nos prospera. E as bênçãos dele não vai trazer pra gente dores. Se nós não tivermos estrutura para receber, irmãos, pode ser a bênção que for, aquilo pode se tornar maldição na nossa vida. E Deus jamais vai nos entregar algo que nós não temos estrutura para receber. Algo que vai se tornar uma maldição na nossa história. Então, primeiramente, ele vai nos preparar, ele vai nos estruturar, ele vai nos fazer passar pelo deserto, pelo vale, pelo teste do tempo. Quando tudo parece que está perdido, o Senhor chega e muda a nossa história no de repente. Você vai observar que na primeira pesca maravilhosa, a Bíblia vai nos dizer que as redes se rompiam, em Lucas capítulo de número 5. Se rompiam por quê? Porque não tinham estrutura para receber uma tão grande pesca. Nós sabemos que Jesus, ele usou aquele momento ali para chamar os discípulos, Pedro, Tiago e João, para serem discípulos. Eles estavam sendo convocados, chamados, mas eles seriam trabalhados para isso.
Ou seja, durante o tempo do ministério de Jesus, os discípulos que foram chamados por Jesus na primeira pesca maravilhosa receberiam estrutura para viverem coisas grandes. Porque todos aqueles a quem Jesus chama, ele capacita, irmãos, ele fortalece, ele amadurece. Você observa que muitas pessoas que receberam promessas de Deus na palavra do Senhor, elas foram preparadas, eles foram moldados, lapidados para poderem viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. E na nossa história não é diferente. O Senhor nos prepara, o Senhor nos molda, o Senhor trabalha na nossa vida. Vai ter momentos que nós vamos pensar que estamos preparados, vai ter momentos que nós vamos achar, Senhor, por que o Senhor não cumpriu ainda, se eu já estou preparada? Se eu já estou preparado, mas o Senhor olha dos céus e diz, eu conheço sua estrutura. Eu sou o seu Criador. Eu sei quem você é e te conheço melhor do que você mesmo. E eu jamais vou lhe entregar algo que eu sei que você não tem preparação para receber. Quando Jesus, irmãos, aqui ele aparece para os discípulos, ao clarear da madrugada, a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram que era Jesus e Jesus perguntou para eles se eles tinham alguma coisa de comer. E eles responderam a Jesus que não. Não porque, irmãos, porque nada eles haviam apanhado naquela noite. Não adianta a rede ter estrutura se não houver uma palavra de Jesus. Observe bem isso. Porque às vezes, irmãos, nós recebemos maturidade, o Senhor nos prepara, o Senhor vai nos moldando, vai nos lapidando, trabalhando no vaso, deixando da forma que Ele quer, mas se não houver uma palavra de liberação para os peixes chegar na nossa rede, não adianta somente a estrutura. Então o Senhor vai nos moldar, vai nos amadurecer, vai nos dar estrutura e vai lançar uma palavra. Primeiramente, Pedro e os demais que estavam com ele tentaram sem uma palavra, mas nada apanharam. Porque a palavra de Jesus faz toda a diferença. O sim de Jesus faz toda a diferença. E a Bíblia vai nos dizer que logo após uma noite de frustração, como havia acontecido no início lá no chamado de Pedro, Tiago e João, Jesus se apresenta ali para eles aqui agora, mas sem dizer que era Jesus. E Jesus dá uma ordem. A ordem de Jesus é clara, específica e direta. Dizendo assim, versículo 6. Então lhes disse, lançai a rede direita do barco e achareis. Jesus, ele vai trazer para a sua vida direções certas. Direções que você não vai ter sombra de dúvida. Ele vai dizer, vai por aqui. E você vai obedecer e vai ter milagre, porque você já tem estrutura para receber. Eu estou conversando com homens e mulheres que já têm estrutura para receber. Só que você está aguardando uma direção de Jesus para que o milagre aconteça. Jesus está dizendo, você está correto. Você está correta, porque sem a minha direção você vai tentar e não vai conseguir nada. Porque não adianta uma rede com estrutura sem peixe. E o nosso Deus é o Deus que faz a obra por completo. Ele não ia te preparar, não ia te moldar, não ia te lapidar para depois ele deixar a rede vazia. Não. A estrutura da rede foi trabalhada para que ela pudesse apanhar uma grande quantidade de peixes grandes que já estava reservada para os discípulos que estavam aqui. Jesus disse para você hoje, eu já reservei algo grande. Primeiramente, eu estava trabalhando na sua rede. Eu estava trabalhando na sua estrutura. Declare comigo, eu creio que Jesus já reservou algo grande para a minha vida. Primeiro, ele estava trabalhando na minha estrutura. Eu creio que Jesus reservou algo grande para a minha vida. Primeiro, ele estava trabalhando na minha estrutura. Primeiramente, Jesus estava preparando aqui aos discípulos para receberem uma grande pesca com uma grande quantidade de peixes grandes. Jesus não vai entregar algo grande para quem não está preparado. Mas aqui agora os discípulos já estavam. Você já está preparado. Você já está preparada. Por isso Jesus está dizendo, fique atenta. Fique atento às direções que eu vou trazer para a sua vida que serão certas. Você observa aqui que os discípulos não precisaram se esforçar muito. Porque quando você já está preparado e preparada, você não vai precisar fazer com a força do seu braço o milagre acontecer. Até porque não somos nós que fazemos milagres acontecer com a força do nosso braço, mas é Jesus. Quem faz o impossível acontecer na minha e na sua história é o Mestre.
E hoje ele diz para você: sou eu quem faço o impossível acontecer na sua história. Sou eu quem faço o impossível acontecer no seu casamento. Sou eu quem faço o impossível acontecer. A minha promessa vai se cumprir, porque agora você tem estrutura. Lançar a rede à direita, e a Bíblia diz que assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Jesus fez o milagre acontecer. Por quê? Porque eles estavam preparados. E agora o milagre era tão grande, mas tão grande, que a Bíblia diz que eles estavam tendo trabalho para puxar as redes. Por quê? Porque o milagre foi extraordinário. Deus está dizendo: se prepare para coisas grandes. Eu te moldei todo este tempo porque eu tinha algo grande contigo. Eu lapidei você, eu quebrei você. Oh, irmãos, eu estou conversando com pessoas aqui que foram moídas, foram quebradas, passaram pela olaria. Passaram por noites escuras, adversidades, problemas, dores, percas, sofrimentos, angústias. E o Senhor hoje diz para você: tudo que eu permiti na sua vida foi eu te dando estrutura. Sabia disso? Eu estava estruturando a sua rede. Declare comigo: tudo que Jesus permitiu na minha vida foi Ele estruturando a minha rede. Tudo que Jesus permitiu na minha vida foi Ele estruturando a minha rede. A Bíblia diz, irmãos, e enfatiza aqui para a gente entender que uma rede estruturada é necessária, é preciso. Às vezes você não entende o processo, o período, o tempo da espera, o tempo da dor, o tempo do deserto, do vale, mas o Senhor está dizendo: este tempo é necessário. É preciso você ter uma rede realmente com estrutura. Porque não adianta, irmãos, uma rede desestruturada. Não adianta um grande milagre para pessoas que não têm estrutura para receber. Não adianta um grande milagre para pessoas que não estão preparadas para vivenciar. Deus, ele não vai fazer isso. Ele não vai descer o azeite no vaso que está rachado. Você entende isso? Ele não vai dar uma pesca maravilhosa para uma rede que ele sabe que vai se romper e vai perder todos os peixes. Porque se a rede se rompe, não adianta uma pesca grande, extraordinária e peixes grandes. Não. É necessário primeiramente a rede ter estrutura. Você entende isso? Que é necessário você primeiramente ter estrutura? É necessário primeiramente você ser moldado, ser lapidado. Irmã, Deus está preparando o milagre, até agora não chegou. Não, meu irmão, você está pensando de maneira errônea. Não, minha irmã, você está pensando de maneira errônea. O milagre sempre esteve preparado. Os peixes já estão preparados. Os peixes grandes, a grande quantidade já está preparado. Quem não está preparado e preparada é você para receber. Quando Deus nos faz promessas, irmãos, a promessa já está preparada. Mas Ele vai nos preparar para recebermos. Então aqui nós observamos que a estrutura da rede é mais do que necessária. A estrutura na minha e na sua vida é mais do que necessária, irmãos. O nosso Deus, ele não traz acréscimo de dores para a nossa vida com as bênçãos dele, não. Ele nos prepara, ele nos estrutura. Ele não vai perder tempo entregando para você uma grande quantidade de peixes para você puxar, a rede se romper e os peixes caírem e você está aí só perdendo tempo. Não. A estrutura da rede é necessária. Versículo de número 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Pedro conseguiu arrastar a rede. Por quê? Porque a rede era forte. A rede tinha estrutura. Cheia de 153 grandes peixes. Olha como a Bíblia enfatiza aqui. A Bíblia deixa bem claro que eram grandes os peixes. Na primeira pesca maravilhosa, a Bíblia vai dizer que eram muitos, mas não fala que era grande. E aqui a palavra do Senhor faz questão de enfatizar nessa segunda pesca que eram grandes peixes e uma grande quantidade. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Mesmo sendo muitos ali, a rede tinha estrutura para aquela quantidade. Você observa o quanto a estrutura é necessária? Então não reclame dos processos. Não reclame dos períodos de deserto, de vale, de solidão, de solitude que você está enfrentando. Mas agradeça a Deus, porque cada momento difícil que você enfrenta é Deus dando estrutura para a sua rede, para a grande pesca que Ele já reservou para você. Para os 153 grandes peixes que estão chegando para a sua vida. Eu estou conversando com pessoas que viverão de Deus coisas grandes. É por isso que o processo está tão dolorido. E você pergunta a Deus: por que dói tanto essa estrutura que o Senhor está me dando?
E Deus está dizendo para você hoje: eu estou trabalhando em você porque eu não quero lhe perder. Eu não quero que a pesca te afaste de mim. Eu não quero que algo grande deixe você longe da minha presença. Mas o mais importante é a sua estrutura. Eu estou lhe preparando para a salvação. Pedro estava sendo preparado aqui junto com os demais para a salvação. E o Senhor diz para você: eu não quero te dar algo que você venha se perder, não. Porque a Bíblia, ela é muito clara nos dizer que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Não adianta uma pesca grande, não adianta Deus te abençoar abundantemente nessa terra se você vier a se perder. Então, por isso, o Senhor trabalha em você, porque Ele não quer que você venha a se perder. Ele ama você e é por isso que ele está lhe dando estrutura. Jesus só entrega uma pesca com uma grande quantidade de peixes, com peixes grandes, quando a rede estava estruturada. Você está passando por momentos de dor, de sofrimento, porque o Senhor está estruturando a sua rede para que você possa receber aquilo que Ele te prometeu. O que Deus falou que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer e não vai tardar. Mas primeiramente Ele estava trabalhando em você. Primeiro, a rede aqui tinha estrutura. Depois, eles receberam uma palavra. Após a palavra e a estrutura da rede, acontece uma pesca extraordinária. Depois desse processo, você vai ver uma colheita extraordinária dos céus chegando para a sua vida, e o nome do Senhor será glorificado na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Pai, obrigada. Obrigada por nos mostrar que os tempos difíceis são necessários para que possamos ter estrutura, para que possamos ser moldados, trabalhados para vivermos os teus propósitos. Senhor, que possamos entender que o Senhor não está preparando o milagre. O Senhor está nos preparando para vivermos o milagre, pois o milagre já está preparado há muito tempo, Senhor. Deus, o Senhor primeiramente estava dando estrutura aos discípulos para uma pesca maravilhosa, para uma pesca extraordinária, uma pesca grandiosa. E eu vejo aqui, Pai, os teus filhos sendo preparados para viver as tuas promessas, sendo moldados, sendo moídos, Senhor. Não tem sido fácil para eles enfrentar algumas dores, algumas dificuldades, mas é o Senhor trabalhando, é o Senhor moldando, porque o Senhor não quer os perder. O Senhor quer entregar uma pesca maravilhosa para eles, Pai, grandes quantidades de peixes, sem romper as redes. O Senhor quer que eles tenham estrutura para receber o extraordinário que o Senhor reservou para a vida deles. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por reservar para a nossa vida o extraordinário e só nos entregar quando nós tivermos estrutura para receber. Obrigada, Senhor, por não nos perder, porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nós ganharmos, Pai, milagres e vitórias nessa terra se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida. Por isso eu te peço, só nos entrega aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida quando a nossa estrutura estiver pronta, quando a estrutura da nossa rede estiver preparada para a grande pesca que o Senhor tem determinada para as nossas vidas. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção. A vida e a história onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido seja visto daqui de maneira especial, profunda,
profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de Deus de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, irmãos, ele é fiel. E ele não tem prazer em nos entregar milagres para que a gente venha se perder. Ele não tem prazer em nos entregar aquilo que nós não temos estrutura para receber. Então, primeiramente, ele vai nos trazer o que? Estrutura. Ele vai nos moldar. Ele vai trabalhar na nossa vida. O tempo de espera, o tempo que o Senhor está te moldando, está lapidando você, não é um castigo, mas é um tempo de preparação. É a prova do amor de Deus, pois ele não quer que você se perca. O nosso Deus, ele tem prazer na sua salvação. Os milagres, ele entrega para você aqui pela misericórdia dele. É um acréscimo, mas o mais importante é a sua alma. O mais importante é a sua salvação. Por isso Deus está te preparando para que você possa viver os propósitos que ele designou para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.